a possibilidade do cômputo de tempo em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária como especial. Tiago Beck Kidrick. Vanessa Silva Ferreira. Resumo: o presente artigo busca, inicialmente, esclarecer quanto à possibilidade do cômputo de tempo em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária como especial ante o julgamento do tema 998 pelo STJ, onde restou firmada a tese que resguarda a possibilidade do cômputo no que se refere ao auxílio-doença comum. Demonstra, também, como se dá o custeio do benefício previdenciário de aposentadoria especial, esclarecendo que este ocorrerá da mesma forma, independentemente da natureza do benefício por incapacidade recebido pelo segurado. A matéria estudada é considerada como proteção ao segurado, especialmente às suas condições de saúde e sobrevivência. Destaca-se que este artigo propõe evidenciar, por meio da pesquisa realizada, se a inovação trazida pela tese firmada no julgamento do tema 998 do STJ pode ser estendida ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente comum. Introdução. O custeio da aposentadoria especial, analisada por todas as suas vertentes, não traz óbice quanto ao cômputo de tempo em gozo de benefícios por incapacidade, ainda que comuns, como especial. Contudo, o exercício do poder regulamentar, ao editar a atual norma contida no Decreto 3.048/99 que trata do tema, limitou o cômputo de tempo como especial apenas para os benefícios por incapacidade de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez acidentários, sendo que tal restrição não foi pautada na razoabilidade. No outro giro, em âmbito jurisdicional, o Superior Tribunal de Justiça julgou o tema repetitivo de número 998, que tratava acerca da possibilidade do cômputo em gozo de auxílio-doença não acidentário como especial, tendo sido firmada tese favorável, admitindo-se a sua realização. Nota-se que o julgado restringiu-se a tratar apenas do benefício de auxílio-doença, tendo restado uma lacuna quanto ao tempo em gozo de aposentadoria por invalidez não acidentária, visto que ambos tratam-se de benefícios por incapacidade, sendo a aposentadoria concedida em hipóteses que a situação do segurado encontrasse ainda mais gravosa. Cumpre desde o presente momento destacar que, com a publicação da Emenda Constitucional 103/2019, ocorrida em 13 de novembro de 2019, os segurados cujas incapacidades tiveram início após a referida data, caso fiquem impossibilitados para as suas atividades e não possuam possibilidade de reabilitação, farão jus a benefício nominado de aposentadoria por incapacidade permanente. Nessa senda, a emenda mudou a nomenclatura, assim como o conceito da até então chamada aposentadoria por invalidez. Em razão disso, considerando que, mesmo em se tratando de incapacidade considerada permanente, há casos de recuperação e retorno à atividade, e aproveitando a referida nova nomenclatura, será feita no presente artigo uma análise quanto à possibilidade do cômputo do tempo em gozo da aposentadoria por incapacidade permanente comum como especial. Indagamos se existe tal possibilidade e, se nessa hipótese, a referida aposentadoria deve ser equiparada ao benefício de auxílio-doença, vistas as circunstâncias de concessão de ambos, estendendo, assim, a conclusão do tema repetitivo 998 do STJ para o benefício de aposentadoria por invalidez e aposentadoria por incapacidade permanente não acidentárias.
2 do cômputo do período em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente comum como tempo especial. 2.1 Conceituação de aposentadoria por invalidez. O conceito do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é trazido pelo caput do artigo 42 da Lei de Benefícios. Observe-se. Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Brasil A, 2019. Os artigos 43 ao 47 da referida legislação trazem disposições quanto ao benefício por incapacidade em comento. Além disso, o Decreto 3.048/99, em seus artigos 43 ao 50, disciplinam também sobre o tema. Uma vez preenchidos os requisitos legais, deve o benefício de aposentadoria por invalidez ser concedido para qualquer classe de segurado da Previdência. Importante frisar que a aposentadoria por invalidez pode ser concedida sob dois códigos, o primeiro, 92, que é o caso da aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho, e o segundo, 32, quando se trata de aposentadoria por invalidez previdenciária, não decorrente de acidente de trabalho. A Lei de Benefícios não traz distinção quanto aos benefícios de aposentadoria por invalidez acidentária e comum. Frisa-se que, mesmo após o advento da S. 10322019, não houve qualquer alteração quanto às hipóteses de concessão da aposentadoria por invalidez, tendo ela recebido um novo nome, qual seja, aposentadoria por incapacidade permanente. A discussão quanto à mudança da nomenclatura do auxílio-doença, sendo que muitos especialistas do direito previdenciário entendem que ele passou a ser tratado como auxílio de incapacidade temporária ou, até mesmo, outros nomes. 2.2 Contexto histórico do cômputo de benefícios por incapacidade como tempo de contribuição. Inicialmente, necessário se faz estabelecer uma linha temporal quanto à evolução do cômputo, como tempo de contribuição, do período em gozo de benefício por incapacidade. O artigo 65 do Decreto 3.048/99, em sua redação original, trazia a previsão de que era considerado como tempo de trabalho o período em gozo de auxílio-doença. O Decreto 4.882/03 alterou o mencionado dispositivo legal, acrescentando nele o seu parágrafo único, oportunidade em que ficou estabelecido que os períodos de afastamento decorrentes de gozo de benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentários seriam computados como atividade especial, desde que o segurado antes de seu recebimento a estivesse exercendo. Vejamos o mencionado dispositivo. Art. 65. Considera-se trabalho permanente, para efeito desta subseção, aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Parágrafo único. Aplicar-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, aos de afastamento decorrentes de gozo de benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentários,
bem como aos de percepção de salário maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exercendo atividade considerada especial. Brasil B, 2019. O artigo 65, já mencionado, sofreu também uma pequena alteração pelo Decreto 8.213/13, tendo atualmente a seguinte redação. Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Parágrafo único. Aplicar-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, aos de afastamento decorrentes de gozo de benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentários, bem como aos de percepção de salário maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exposto aos fatores de risco de que trata o art. 68. Brasil C, 2019. Nessa toada, levando-se em consideração apenas o dispositivo anteriormente transcrito, somente o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária deveria ser computado como atividade especial nos casos em que o segurado estiver exposto a fatores de risco antes de seu recebimento. Recentemente fora decidido o tema 998 do STJ, onde foi firmada a seguinte tese: o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. Brasil D, 2019. Constata-se que, no presente momento, já está pacificado o entendimento que o auxílio-doença, ainda que comum, será computado como tempo de serviço especial. No entanto, o julgamento de tal tese não teve abrangência sobre a aposentadoria por invalidez comum, atual aposentadoria por incapacidade permanente. Conforme já trazido à baila, busca-se com o presente artigo esclarecer a discussão quanto ao tema, no que tange à possibilidade de a aposentadoria por incapacidade permanente comum ser computada como tempo de serviço especial. 2.3 Cômputo do tempo em gozo de auxílio-doença previdenciário como especial. De acordo com o que já fora abordado em momento anterior, o gozo de auxílio-doença previdenciário é hoje computado como tempo especial, desde que o segurado exerça atividades em condições especiais. Tal possibilidade foi consolidada no julgamento do tema 998 do STJ. Antes da consolidação, já era possível o cômputo como especial do tempo em gozo de auxílio-doença acidentário. Ressalta-se que a Lei de Benefícios não trazia diferenciação entre o referido benefício de natureza acidentária ou previdenciária, razão pela qual foi criada grande discussão quanto à possibilidade do cômputo do tempo em gozo de auxílio-doença comum como especial, sendo que havia posicionamentos diversos dos tribunais regionais federais quanto ao tema, conforme pode ser observado nas emendas abaixo colacionadas. Vejamos. Previdenciário. Processual civil. Remessa necessária tida por interposta. Aposentadoria especial. Reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais. Agentes nocivos ruído, fumos de manganês e raios ultravioleta. Uso de EPI eficaz. Não descaracterização da atividade exposta a ruídos.
neutralização da insalubridade das atividades expostas a fumos de manganês a partir de 3 de dezembro de 1998. Art. 279, sexto, da Instrução Normativa INSS/PRIS número 77/2015. Período de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez de natureza previdenciária. Cômputo como tempo especial. Impossibilidade. Conversão de tempo de serviço comum em especial. Aplicação da lei vigente na época da aposentadoria. Sentença parcialmente reformada. 1. O desate da lide recursal cinge-se ao reconhecimento da especialidade do labor prestado pelo autor nos períodos de 6 de março de 1997 a 31 de março de 1998, 1º de abril de 1998 a 5 de julho de 2001, 6 de julho de 2001 a 30 de junho de 2002, 1º de julho de 2002 a 31 de dezembro de 2004, 1º de janeiro de 2005 a 25 de abril de 2010, 26 de abril de 2010 a 20 de julho de 2010 e 21 de julho de 2010 a 25 de novembro de 2011 e do seu direito à conversão, em especial, do tempo de serviço comum prestado nos períodos de 22 de agosto de 1983 a 31 de agosto de 84 e 8 de agosto de 1985 a 20 de setembro de 1985, para fins de concessão de aposentadoria especial a partir de 26/11/2011. 16. Esta Corte já firmou o entendimento de que é possível a consideração do período em que o segurado esteve no gozo de auxílio-doença, para fins de concessão de aposentadoria especial, desde que intercalado com períodos de contribuição, art. 55, segunda, da Lei 8.213/91, e que a invalidez temporária tenha relação com as condições nocivas do trabalho, auxílio-doença acidentário. AC 0079200717.2009.4.01.3800/MG, REL Juiz Federal Hermes Gomes Filho, Segunda Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, IDJF 1 de 6 de março de 2017. No caso vertente, os períodos em que o autor permaneceu no gozo dos auxílios doença N graus S116.002.227-0 e 540.876.225-0 realmente não podem ser incluídos no cálculo do tempo especial, vez que não se trata de benefícios de natureza acidentária e nem a prova de que a incapacidade tenha decorrido do exercício da atividade profissional, art. 65, parágrafo único, do Decreto 3.048/99, com redação dada pelo Decreto 4.882/03. 17. A contagem de tempo de contribuição elaborada pelo magistrado de origem, folha 132, demonstra que o autor contava com 23 anos, 5 meses e 5 dias na data do requerimento administrativo, 26 de novembro de 2011, tempo insuficiente para a concessão do benefício postulado nos autos. 18. Configurada a sucumbência recíproca e equivalente, mantém-se a aplicação do art. 21 do CPC de 1973, vigente na data da sentença. 19. Apelação do INSS e remessa necessária, tida por interposta, desprovidas.
Apelação do autor parcialmente provida. AC 0057-57.2012.4.01.3814, Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, TRF1, Segunda Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, IDJF1 2 de agosto de 2018 PAG. Grifo Nosso. Processual Civil. Previdenciário. Aposentadoria por tempo de contribuição. Atividade especial. Eletricidade. Perfil profissiográfico previdenciário. Habitualidade e permanência. Reconhecimento. Benefício concedido. Correção monetária. Juros de mora. Honorários advocatícios. Remessa necessária e apelação do INSS parcialmente providas. 1. Pretende a parte autora a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado no período de 6 de março de 1997 a 8 de dezembro de 2009. 2. O pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no sistema previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria. 3. Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo Tempus Regit Actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como a comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial. 13. O acervo fático probatório amealhado aos autos demonstra, ao contrário do que alega a autarquia, que a exposição ao agente nocivo ocorreu efetivamente de modo habitual e permanente. Contudo, há, nos autos, notícia acerca da concessão de auxílio-doença previdenciário à parte autora, de 14 de novembro de 1996 a 8 de dezembro de 1996, sob NB 31/101.501.6941, o que impede a incidência da conversão, de especial para comum, ao aludido interstício, a falta de exposição ao agente agressivo, no período. 20. Remessa necessária e apelação do INSS parcialmente providas. TRF Terceira Região, Sétima Turma, AP-REINEC, apelação/remessa necessária, 163601700238185.2010.4.03.61883, REL. Desembargador Federal Carlos Delgado, julgado em 18 de junho de 2018, IDJF3 Judicial 1 data 25/06/2018, grifo Nosso. Previdenciário. Remessa necessária. Não conhecimento. Tempo especial. Agentes nocivos. Reconhecimento. Cômputo de período de auxílio-doença. Possibilidade reafirmação da DER. Cabimento. Aposentadoria por tempo de contribuição. Concessão. Consectários legais. Honorários advocatícios. Custas processuais. 1. Em sentenças proferidas na vigência do Código de Processo Civil de 2015, as condenações ao pagamento de benefício previdenciário, seja benefício de valor mínimo,
seja benefício de valor máximo, por prazo inferior a 10 anos não admitem a remessa necessária. 2. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a especialidade da atividade laboral por ele exercida. 3. O período de auxílio-doença de natureza previdenciária, independente de comprovação da relação da moléstia com a atividade profissional do segurado, deve ser considerado como tempo especial quando o trabalhador exerce a atividade especial antes do afastamento. 4. É possível a reafirmação da DER, com o cômputo de trabalho realizado após a data do requerimento administrativo até a data do julgamento de apelação ou remessa necessária. 5. Comprovado o tempo de serviço/contribuição suficiente e implementada a carência mínima, é devida a aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante reafirmação da DER, nos termos dos artigos 54 e 49, inciso 2º, da Lei 82131991, bem como efetuar o pagamento das parcelas vencidas desde então. 6. Nos termos do julgamento do renúmero 870.947/C, tema 810, pelo STF, em 20 de setembro de 2017, a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública se dá através do IPCAE. Os juros moratórios devem atender à disciplina da Lei 1196020009, contados a partir da citação. 7. Os honorários advocatícios seguem a sistemática prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015. 8. O INSS é isento do pagamento das custas processuais quando demandado na Justiça Federal e na Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. TRF 4, APEL RES 00015563.2017.4.04.9999, quinta turma, relator Altair Antônio Gregório, dia 16 de maio de 2018, grifo nosso. Por meio das emendas anteriormente transcritas é possível observar que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de forma inovadora, já adotava o entendimento hoje pacificado pelo STJ. 2.4 O custeio da aposentadoria especial. A Lei 8.212/91 dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui o plano de custeio e dá ainda outras providências. A mencionada norma legal traz a previsão quanto ao financiamento da aposentadoria especial em seu artigo 22, inciso 2º, nos moldes abaixo transcritos. Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de segunda, para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. A. 1%, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve. B. 2%, para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio. C.
3%, para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave. Brasil 2019. A Lei 8.213/91, em seu artigo 57, 6 graus, determina de forma expressa que o benefício previdenciário da aposentadoria especial será financiado com os recursos elencados no artigo transcrito acima. Salienta-se que as alíquotas trazidas no artigo 22 da Lei de Custeio são recolhidas independentemente de estar ou não o trabalhador em gozo de benefício por incapacidade acidentário. Dessa forma, não há óbice para o cômputo do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente comum como tempo especial, uma vez que as alíquotas permanecem sendo recolhidas, mesmo quando o trabalhador não está exercendo sua atividade laboral. Verifica-se que o custeio do benefício de aposentadoria especial é realizado por meio de fonte que não está diretamente relacionada à natureza do benefício por incapacidade recebido pelo segurado. Leva-se em consideração, na verdade, o grau preponderante de risco existente no local de trabalho do segurado. Em tal contexto, a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária destinada ao custeio do benefício de aposentadoria especial se dá estando ou não o segurado afastado e percebendo o benefício decorrente de acidente de trabalho. 2.5 O princípio da precaução e aposentadoria especial. O princípio da precaução é, há algum tempo, muito utilizado no direito ambiental. Frisa-se que na seara previdenciária não se pode limitar a análise da lei propriamente dita, sem levar em consideração as peculiaridades de cada caso, sendo indispensável cingir estudos de demais disciplinas, princípios e institutos que sejam passíveis de aplicação no âmbito dos direitos ligados à proteção social. O princípio em comento não possui previsão expressa na Constituição Federal, sendo que muitos doutrinadores defendem que foi trazido de forma implícita no âmago de seu artigo 225. No Brasil, sua aplicação ganhou muita força com a Declaração do Rio, ECO/1992, em seu princípio 15, que assim assevera. De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com as suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Atualmente, entende-se que o princípio da precaução não abarca somente o direito ambiental. Aplicando-se também às relações jurídico-previdenciárias, tal princípio tem corolário na prevenção dos danos à saúde dos trabalhadores, sendo ele um pilar da medicina do trabalho, ferramenta importante nas causas que envolvem a saúde do indivíduo/segurado, especialmente no que se refere aos benefícios por incapacidade e à aposentadoria especial. Veja-se que o tema em comento abarca ambos os casos. Diante de uma incerteza técnico-científica na análise da situação concreta, deve ser o princípio da precaução aplicado como forma de proporcionar uma maior proteção ao segurado. Tendo isso em vista, vê-se que o cômputo do tempo em gozo de aposentadoria comum como especial nada mais é do que o exercício do princípio da precaução, pois viabiliza a proteção dos segurados em situação de vulnerabilidade envolvendo a saúde. Insta trazer à baila julgado recentemente proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
no qual o princípio da precaução foi utilizado com o intuito exclusivo de maior proteção aos direitos sociais e da saúde do indivíduo. Observe-se. Previdenciário. Aposentadoria especial. Requisitos preenchidos. 1. Comprovado o exercício de atividade especial por mais de 25 anos, a parte autora faz jus à concessão da aposentadoria especial. 2. Com relação aos agentes químicos previstos no anexo 11 da NR 15 do MT, basta a análise qualitativa até 2 de dezembro de 1998, sendo necessária, a partir de então, a análise quantitativa. Quanto aos agentes químicos descritos no anexo 13 da NR 15, é suficiente a avaliação qualitativa de risco, sem que se cogite de limite de tolerância, independentemente da época da prestação do serviço, se anterior ou posterior a 2 de dezembro de 1998, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial. 3. Havendo divergência entre o formulário PPP e a perícia judicial, impõe-se, com fundamento no princípio da precaução, acolher a conclusão da asserção mais protetiva da saúde do trabalhador, no caso a do formulário PPP. 4. Os equipamentos de proteção individual não são suficientes para descaracterizar a especialidade da atividade exercida, porquanto não comprovada a sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e não demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. 5. A permanência a que se refere o art. 57, terceiro, da Lei nº 8.213/91 para fins de concessão da aposentadoria especial não requer que a exposição às condições insalubres ocorra durante todos os momentos da prática laboral. Basta que o empregado, no desempenho das suas atividades, diuturna e continuamente, sujeite-se ao agente nocivo, em período razoável da sua prestação laboral. 6. A exposição a agentes biológicos não precisa ser permanente para caracterizar a insalubridade do labor, sendo possível o cômputo do tempo de serviço especial diante do risco de contágio sempre presente. Santa Catarina, 2019, grifo nosso. Nessa perspectiva, imperioso o entendimento no sentido de que o cômputo do período em gozo de aposentadoria por invalidez comum, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente comum, é um meio de exercício do princípio da precaução, protegendo o indivíduo/segurado socialmente e, ainda, sua saúde. 2.6 Tempo em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária e a aposentadoria especial. Inicialmente, cumpre destacar a ocorrência de extrapolação do exercício do poder regulamentar quando da estipulação prevista no Decreto 4.882/03, que acrescentou o parágrafo único do artigo 65 do Decreto 3.048/99, limitando de forma ilegal e desarrazoada a proteção dada pela Previdência Social ao segurado trabalhador sujeito a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integridade física. Levando-se em consideração a temática encartada, necessário trazer à colocação o teor da súmula 73 da TNU. Observemos. O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a Previdência Social. Brasil, 2019.
Vê-se que a súmula anteriormente transcrita traz tratamento isonômico para os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez comuns, no que tange ao cômputo como tempo de contribuição. Ao se analisar as disposições contidas na Consolidação das Leis do Trabalho, é possível perceber que a aposentadoria por invalidez gera a suspensão do contrato de trabalho. O artigo 65 do Decreto 3.048/99 traz em seu bojo inúmeras hipóteses de suspensão do contrato de trabalho que são capazes de ensejar o cômputo de seu gozo como tempo especial, sendo que no julgamento do tema 998 do STJ isso foi levado em consideração pelo relator. Vejamos um trecho de seu voto. 10. A legislação permite o cômputo, como atividade especial, por períodos em que o segurado esteve em gozo de salário, maternidade e férias, afastamentos esses que também suspendem o seu contrato de trabalho, do mesmo modo que o auxílio-doença, e retiram o trabalhador da exposição aos agentes nocivos. 11. Ora, se nesses casos o legislador prevê o cômputo normal desses afastamentos como atividade especial, não há, sob nenhum aspecto, motivo para que o período em afastamento de auxílio-doença não acidentário também não seja computado, desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exercendo atividade considerada especial. 12. Como bem observa o acórdão recorrido, o trabalhador exposto a agentes nocivos por longos períodos tem as suas condições clínicas afetadas de modo geral e, na verdade, para todo o tempo de sua vida, de modo que não se pode esperar que um trabalhador de minas de carvão, por exemplo, acometido por uma gripe viral, doença sem qualquer relação com a sua atividade laboral, tenha a mesma possibilidade de recuperação clínica de um trabalhador que trabalha em um escritório de advocacia. A observação da realidade evidencia a fraqueza da argumentação que acaso se faça em sentido contrário. Brasil G, 2019. Observando-se as colocações anteriormente perfiladas, é possível alcançar a conclusão de que deve a aposentadoria por incapacidade permanente ser computada como tempo especial, uma vez que o trabalhador exposto a fatores de risco não pode ser considerado no mesmo nível de igualdade que um trabalhador que desenvolve sua atividade com fatores comuns que não envolvam risco, uma vez que aqueles estão muito mais suscetíveis a problemas de saúde que geram a incapacidade laboral do que estes. Ademais, na prática, tanto os peritos do INSS quanto os judiciais acabam tendo dificuldade de dizer se a patologia que gera a incapacidade para o trabalho decorre da atividade exercida, haja vista não ser possível prever todas as doenças que os fatores de risco podem gerar no segurado. Deve-se levar em consideração que o trabalhador exposto a agentes nocivos por muito tempo tem afetadas de forma negativa as suas condições clínicas, assim como toda a sua vida. Necessário também refletir que não considerar o período em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente comum como tempo especial seria punir o segurado por ter ficado enfermo, perdendo o benefício do cômputo do tempo especial que teria caso estivesse exercendo suas atividades laborais. Demonstra-se ainda mais desarrazoado o não cômputo, em razão de atualmente, após o julgamento do tema 998 do STJ, ser o tempo em gozo de auxílio-doença comum computado como especial. A legislação previdenciária deve buscar possibilitar ao segurado uma proteção preventiva, proteção essa que deve ser aplicada de forma expansiva, especialmente em hipóteses que o legislador falha na sua elaboração, buscando,
assim, a máxima eficácia da aplicabilidade da norma pelos magistrados. O direito previdenciário deve ser observado com uma visão humanística, pois o segurado é, sobretudo, um ser humano que, exposto a agentes nocivos, tem fragilizada toda a sua saúde, devendo os trabalhadores inseridos nessas circunstâncias receberem uma proteção especial, exercendo, de tal modo, o princípio constitucional da isonomia em sua concepção aristotélica, onde os desiguais devem ser tratados de forma desigual na medida das suas desigualdades. Esse olhar humano na aplicação da norma tem sido mitigado pelo positivismo jurídico. Porém, sempre que possível, é necessário impedir o tratamento desarrazoado em situações como estas, que necessitam de um cuidado especial. Tem-se, dessa forma, que o tempo em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente comum há de ser computado como especial quando intercalado, da mesma forma que o período em auxílio-doença. 2.7 Projeto de Lei Complementar 245/19 Retrocesso quanto ao cômputo do tempo em gozo de benefício por incapacidade não acidentário. O projeto de lei complementar número 245/19, de autoria do senador Eduardo Braga, busca regulamentar o artigo 201, 1 graus, segunda, da Constituição Federal. Cumpre trazer à colocação o asseverado no texto inicial do referido projeto, especificamente no artigo 6º, 3 graus. Vejamos. Art. 6º para o segurado que houver exercido duas ou mais atividades com efetiva exposição, sem completar em qualquer delas o tempo mínimo exigido para a aposentadoria especial, os respectivos períodos de exercício em condições especiais serão somados após conversão, segundo critérios estabelecidos em regulamento, devendo ser considerada a atividade preponderante para efeito de enquadramento e fixação da idade mínima ou soma de pontos. Terceiro, consideram-se especiais os períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, os de afastamento decorrentes de gozo de benefícios por incapacidade temporária ou permanente acidentários, bem como os de percepção de salário maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exposto. Grifo nosso. Nota-se que, com o projeto anteriormente trazido à baila, almeja-se positivar no ordenamento jurídico brasileiro a proibição do cômputo do período em gozo de benefícios por incapacidade não acidentários como tempo especial, o que vai de encontro ao entendimento do STJ e retira de inúmeros segurados que trabalham sob condições degradantes o direito de se aposentarem mais cedo. Nesse diapasão, nítido está o retrocesso contido no âmago do PLP 245/19, o qual, caso seja aprovado da forma em que foi apresentado o seu texto inicial, ensejará prejuízo a milhares de trabalhadores. Conclusão. O presente artigo busca analisar se a inovação trazida pela tese firmada no julgamento do tema 998 do STJ, que reconhece a possibilidade de cômputo do período em auxílio-doença comum em tempo especial, pode ser estendida ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente comum. Verifica-se que as alíquotas de custeio permanecem sendo recolhidas, independentemente do afastamento do segurado por ocasião de aposentadoria por incapacidade permanente comum ou acidentária. Ao concluir que o custeio não está diretamente relacionado à natureza do benefício por incapacidade recebido pelo segurado, a distinção de tratamento entre os dois tipos de benefícios parece disparitária e descabida.
quando observamos a questão sob a luz do princípio da precaução, a proteção social do segurado é garantida quando o período em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente comum é computado como tempo especial, nas hipóteses em que o segurado exerça atividades em condições especiais. Destaca-se também que diversos dispositivos legais e posicionamentos simulados garantem tratamento isonômico para os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez comum, no que tange ao cômputo como tempo de contribuição, em outras hipóteses. Ainda, a aposentadoria por invalidez gera a suspensão do contrato de trabalho, assim como as demais hipóteses trazidas pelo artigo 65 do Decreto 3.048/99, que são capazes de ensejar o cômputo de seu gozo como tempo especial. Portanto, além de todo o exposto e considerando também o princípio constitucional da isonomia, bem como pela visão humanística que deve ser aplicada ao direito previdenciário, conclui-se que o tempo em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente comum deve ser computado como tempo especial desde que o segurado exerça, antes do afastamento de sua atividade laboral, a atividade especial. Há de se atentar, contudo, para tentativas de positivação normativa em sentido contrário, como é o caso do PLP 245/19.